papo agora é conversar sobre a campanha. Como é que foi essa campanha? O que eu enfrentei? Eu entrei nessa parada por indignação, por horror do governo do Ratinho. Governo que não existe. Mas o Ratinho estava se armando na fisiologia, na coisa mais primária, mais horrível que pode existir na política brasileira. Ele cortou verbas da educação, da saúde pública, da polícia, fez um caixa e começou a dar emendinhas e favores para os deputados e para alguns prefeitos. Ao mesmo tempo, ele cobrava dessa gente toda voto a favor do ferro nos professores, da contratação privada de funcionários das escolas, que subiu a despesa de 300 milhões para 500 milhões, 200 milhões de lucro, então, para os intermediários, o que é uma imoralidade absoluta, enquanto o salário dos funcionários ficava pequenininho lá embaixo. E ele cobrava apoio às barbaridades que ele fazia. Subiu fantasticamente a tarifa de água e de energia elétrica. A Copel, na mão do Rato, fez uma modificação nos estatutos, pasmem os senhores, que ela se obriga a trabalhar sempre com a tarifa mais alta autorizada pela ANEEL, precisando ou não de tarifa alta. Por que isso? Para aumentar o lucro dos acionistas privados, que são os sócios minoritários. E ela deu direito aos acionistas privados, tirando o direito do Estado, o seu direito, o direito do povo do Paraná, que construiu a Copel, de baixar a tarifa quando não precisasse de investimentos fantásticos para alguma obra importante. Então, isso foi um roubo do direito da população. Agora, a campanha foi dura até aqui, porque eu denunciei essas coisas todas e daí vinha um direito de resposta. E o Rato utilizava o direito de resposta dado por 2 juízes do Tribunal Regional Eleitoral sem nenhum sentido. Eu dizia, congelei a tarifa, a palavra congelou não está certa. Ele teria que dizer que ele reduziu, deu um desconto no preço à vista para quem pagasse em determinados dias. Meu Deus, que canalice, do ponto de vista da população, eu congelei sim, eu não deixei o povo ser roubado. Eu estava com a tarifa mais baixa do Brasil e ao mesmo tempo construí 3 usinas hidrelétricas. 2 grandes e uma pequena. O Rato não construiu nada. Mas no direito de resposta ele nunca dizia nada. Agora, os juízes são extremamente interessantes. Nós precisamos depois investigar a vida deles, as ligações políticas, para ver por que aconteceu isso tudo durante a campanha eleitoral. O Rato simplesmente não respondia e fugiu de todos os debates das disputas eleitorais. Debates que ele tinha que fazer junto comigo e com os outros. Ele simplesmente não foi. Ele gastou nesse ano, orçamentariamente, 161 milhões de reais em propaganda. Ele alimentou essa rede toda. Eu revelei, não é uma denúncia, é uma revelação, porque está informada por documentos da Secretaria de Comunicação, que em 64 ele tinha dado para o Rato perto de 20 milhões de reais. Você sabe que deram direito de resposta, mas ele não respondeu nada. Um conluio entre o TRE. Agora, quando eu entrava com pedido de direito de resposta por uma canalice do grupo do Rato, pasmem os senhores, o meu direito de resposta não era nem julgado. Acabou o processo eleitoral e os meus direitos de resposta não foram julgados. Isso é um crime. É claro que, posteriormente, os nossos advogados vão fazer algumas representações a instâncias superiores. Mas é horror, é o abuso de poder. Eles acham que eram todos bolsonaristas, eleitores do Sérgio Moro e dessa criminalidade que entrega o Brasil, a Petrobras, a Eletrobras e tudo isso. Um jogo duríssimo. Mas nós colaboramos para acabar com essa patifaria que é o governo federal, essa loucura toda, ajudamos o Lula. E vamos ver agora como é que fica a nossa votação. A verdadeira pesquisa eleitoral vai ser no dia e eu aguardo com alguma curiosidade, um bom ânimo, o resultado disso tudo.
Vamos falar um pouco agora sobre o debate do Lula ontem. O nosso amigo Ciro ontem se revelou. De repente ele disse que era a favor, que é a favor da privatização da Vale do Rio Doce. Companheiros petistas do Paraná, como é que vocês aceitaram isso? Foi uma das maiores canalices do Brasil a privatização da Vale do Rio Doce. Entregamos o país inteiro em reserva de minerais. E talvez o Ciro tenha dito isso. Vejam bem, eu estou levantando uma hipótese de coisas que eu ouvi no passado e vocês podiam me ajudar a esclarecer isso. O Ciro foi um dos diretores de uma empresa do Steinbrück, se não me engano. Mas daí você vê que ele, ao mesmo tempo que ele defende o equilíbrio macroeconômico, que é uma tese da direita, ele não permite que o Estado invista mais, que emita moeda para o desenvolvimento, como está fazendo, por exemplo, o Biden nos Estados Unidos, emitindo $1 trilhão. É a ambição total da direita. Não se pode gastar mais do que se ganha. É uma piada total, né? É uma coisa absolutamente ridícula. E ele resolveu ser a favor da privatização da Vale do Rio Doce. Fiquei horrorizado com isso, porque eu defendi a participação do Ciro nesse processo eleitoral até agora. Eu dizia que ele estava errado na crítica que fazia o PT, que era uma jogada de marketing pouco séria, mas eu dizia que ele estava colaborando com a elevação da consciência política brasileira. Não sei mais com o que ele está colaborando e o que ele está fazendo. O Lula foi bem. Eu vi o Rudá Ricci, companheiro nosso, dizendo que foi o pior debate presidencial que ele já viu na vida. Meu amigo Rudá, o que você pode querer de um debate que o cara tem 30 segundos para perguntar e tem um tempo extraordinariamente pequeno para responder? É isso mesmo, o Lula foi excelente. Um desempenho extraordinariamente melhor do que o desempenho dele na Bandeirante. Mostrou energia, mostrou força, foi a luta. Agora, aqui no Paraná eu insisto nisso. O Rato não debateu comigo, ele fugiu dos debates, utilizou a força da rede de televisão do pai, os 161 milhões com o qual ele alimentou toda a estrutura de comunicação do Paraná, e fugiu de todos os debates e foi protegido pelo Tribunal Regional Eleitoral. Vamos acabar com essa história de sacralizar a justiça. É claro que é importante a justiça. Eu, quando, no meu primeiro Senado, no meu primeiro mandato no Senado, eu defendi o Ministério Público e o Judiciário, porque eu imaginava que, dando força a eles se contraporiam à ditadura militar e àquela bobagem total dos milicos querendo mandar no Brasil. Não, certo. Nós demos poder, mas eles não estavam à altura dos poderes. Mas isso é um processo de construção do país. A gente tem que fazer a crítica, melhorar essas condições e vamos chegar no momento que teremos uma justiça como queremos, uma justiça necessária, cuidando do Brasil. Eu acho que a evolução do país, o nosso processo civilizatório caminha assim. Deixa eu dar uma olhada aí no que vocês estão falando. Estou vendo aqui o Carlos, se anima, amigo, ele foge de discutir politicamente. Não é só politicamente, ele fugiu da realidade. Ele fugia da gente como um rato foge de um gato. Mas vamos ver a eleição, ainda é domingo, vamos ver o que dá isso. Eu fiquei muito chateado com a posição do PT, que lançou um candidato e ao invés de assumir uma posição progressista, de criticar o que eu estou dizendo para vocês, os gastos excessivos em propaganda, a compra ou aquisição, fica melhor assim para não me processarem, de partidos e deputados, e inventou a história na narrativa do rato. O Requião está superado, o Requião é velho. Meu Deus do céu, né? Eu sou um cara absolutamente inovador, entrei nisso por amor ao Paraná, por identidade com o nosso povo, por solidariedade, por respeito ao Estado. Eu tinha que entrar, não podia isso ficar submetido a uma compra generalizada de partidos e de políticos. O rato conseguiu, ao adquirir esses partidos todos, ter 854, se não me engano, candidatos a estadual e federal. Nós, na nossa frente da esperança, tínhamos 80 e poucos. E alguns dos nossos estavam cumprindo
tabelas exigidas pela legislação, com pouca condição eleitoral. Mas eu fui à luta. Eu não tinha condição de fazer uma campanha prévia, porque nós não tínhamos recurso algum. Agora, eu entrei com muita vontade de ajudar o Lula para acabar com esse momento terrível e ridículo da história do Brasil. Eu ainda acho que o Lula ganha no Paraná. E tenho uma expectativa sobre a minha votação. Eu confio na inteligência de vocês. Como é que alguém pode votar num candidato que faz acusações falsas ao meu irmão na televisão? Qual é o defeito do Eduardo no Porto de Paranaguá? Minha gente, o Porto de Paranaguá, na mão do agronegócio, misturava areia nos grãos e jogava urina de vaca em cima para manter o teor proteico. Daí, num exame de laboratório, um exame pequeno exame de laboratório, dava o nível proteico, exportava. No exterior eles faziam um exame mais sofisticado e devolviam a carga. Era um trambique. O Porto de Paranaguá fazia com que os caminhões atolassem dentro da cidade porque não tinha calçamento. As filas eram monumentais, eu utilizei a internet para programar a chegada e acabei com aquelas filas horrorosas que interrompiam estradas, interrompiam Paranaguá inteira. Nós demos uma moralizada no Porto. Eles acusam agora o Eduardo de ser condenado. Condenado por quê? O agronegócio achou que tinha prejuízo. Minha gente, que imoralidade absoluta é essa? Nós defendemos, e o que o Eduardo fez no Porto, fez por ordem minha e da legislação do Estado. A legislação que proibia misturar transgênico com os grãos geneticamente não modificados. Caiu isso tudo, hoje o transgênico tomou conta de tudo, e o mundo inteiro está vendo que é uma besteira o que eles fizeram com a transgenia, que não resolve nada, não dispensa adubo, os agrotóxicos estão sendo colocados de uma forma nunca vista com a ignorância do Bolsonaro e do seu governo no Brasil. Mas, minha gente, não é possível que o cara fuja de qualquer debate. No início do governo do Ratinho, eu dei conselhos a ele pela internet, públicos, sugerindo que fizesse isso e aquilo, que estava tudo errado. Não adiantou nada. Agora, o que é o governo dele? Vou dar um exemplo para vocês. Tem municípios aí como Diamante do Norte e muitos outros que receberam carros alugados, não sei por que não comprados, não. O carro alugado custa para o Estado muitas vezes mais do que o comprado. Eu comprava um carro, usava por 2 anos, no fim de 2 anos eu vendia e comprava um novo. Quando você compra um carro para o Estado, você não paga ICMS e não paga IPI. Então, 2 anos depois, quando você vende esse carro, você praticamente vende o carro porque o mercado considera o preço na sua cotação com IPI e com ICMS, você vende praticamente pelo preço que você vai comprar um carro novo. Então é uma economia brutal, não precisa seguro, não precisa nada. O Estado faz o autosseguro porque tem um número muito grande de automóveis. Eles passaram a alugar tudo. E os municípios recebem da mão desses deputadozinhos medíocres, automovinhos, e vão lá e trouxemos um carro para o município de Diamante do Norte, do Sul, sei lá, municípios pequenos do Paraná. Em alguns municípios, minha gente, vocês que estão me ouvindo, a doação foi de 4 carros e tem um policial, 2 policiais. Em outros não tem nem policial, mas tem os carros, mas tem a fotografia do panaca, do deputado safado, fisiológico, medíocre, entregando o automóvel para garantir votos. Ele trouxe automóvel, ele trouxe uma reforma da creche, mas votou a favor do aumento da energia elétrica, que podia construir 10 mil creches no Paraná inteiro em prazo extremamente curto. Eles estão na linha do Guedes. O Rato já disse que a sua profunda admiração é pelo Paulo Guedes. E a admiração pelo Paulo Guedes vem do fato de que o Paulo é moderno. Ele vende a Petrobras, o Rato diz que é a favor da venda da Petrobras, que é a favor da venda da Eletrobras. É uma coisa simplesmente brutal. Se nós não ganharmos essa eleição,
o povo vai ser ferrado com tarifa de água e de luz e com a privatização dessas empresas. É um governo de moleques, extremamente medíocres. Foi um erro votar no Rato, foi um erro votar no Bolsonaro. Eu entrei para dar uma chance ao Paraná desta mudança. O Requião tem 81 anos. E daí? Tem 81 anos com uma vitalidade excepcional. Deixei há muito pouco tempo atrás a presidência da Eurolat, do Parlamento Europeu Latino-Americano, lá na Bélgica, em Bruxelas. Aprendi com o contato com as grandes lideranças do mundo como é que vai a economia do planeta, o que é certo, o que está errado. Eu estava com muita vontade de ajudar o Paraná a ser um exemplo para o Brasil, no apoio à agricultura pequena, diversificada, um exemplo para o Brasil e para o mundo, para tratar da produção de alimentos, a segurança alimentar. Vejam vocês, eu vi na internet isso agora. A Alemanha está estatizando tudo o que diz respeito a petróleo e energia, para não ser roubada pelo chupa-cabra que aproveita dificuldades e quebra toda a indústria privada do país. A França decidiu privatizar sua companhia de energia elétrica em 100% e a primeira-ministra já anunciou isso. Querem mais? A Inglaterra e a França, Londres e Paris, estão reestatizando as suas empresas de fornecimento de água e saneamento, porque estavam roubando a população e não servindo a população. Não dá certo isso no mundo. Agora, os ratinhos, que sem nada dentro da cabeça, sem uma visão ideológica, uma visão filosófica, sem amor pelas pessoas, o Papa Francisco afirma que a política é a forma mais elevada de caridade a que um homem pode se dedicar. Porque o político de verdade abre mão do seu poder, da sua riqueza, da sua inserção nesta sociedade corrompida e passa a trabalhar para os outros. Pois isso não está funcionando no Paraná. Não tem programa, não tem nada. É a fisiologia. É o deputado votando no raio do governo para entregar a Petrobras, para colocar impostos absurdos nas nossas empresas, para dar isenção fiscal para empresas milionárias. Eu disse lá durante um troço que gravei, eles estão dando 17 bilhões de isenção. Isso está no orçamento. Não tenho que provar nada, está no orçamento. E devem ser para as multinacionais, para as grandes empresas. Sabe que os juízes me deram direito de resposta por lá e tiraram o meu programa do ar? Não, ao invés da juíza quebrar o sigilo dessas isenções fiscais, ela tirou do ar para o Ratinho responder que não era verdade. Mas ele não explica nada. É canalice do começo ao fim. Vocês veem que é muito difícil fazer política no Brasil com esse domínio na cabeça de juízes e de promotores do liberalismo econômico. Eu fiz representação ao Ministério Público do Estado do Paraná sobre a Copel. A resposta que eu tive foi que o Conselho de Administração podia fazer o que quisesse. Meus irmãos, é uma empresa pública, não é uma sociedade anônima. Não pode, não. Tem que haver o respeito ao direito do povo, que é o acionista majoritário, que tem a maioria das ações ordinárias, que tem direito a voto. Nós estamos sendo atropelados e liquidados por uma mediocridade. E a mediocridade é brutal. 850 candidatos a deputado estadual e federal fazendo campanha, distribuindo veículos, gozando de emendinhas. E o Rato dando dinheiro para a televisão do pai e para as redes de rádio do pai. Eu não sei quanto. É sigilo. Mas eu sei, pelo orçamento e por uma consulta que o Requião Filho, meu filho, fez, que no ano passado foram perto de 20 milhões de reais. 19 milhões e 600 mil reais, perto de 20 milhões para o papai. Agora, o orçamento do ano passado do ano anterior era 107 milhões de reais. O desse ano é 161. Fazem a extrapolação. Mas os senhores juízes do raio do Tribunal Regional Eleitoral não me deixaram contestar isso e deram razão para o Rato, que nunca respondeu, mas ele entrava. Mais uma vez entro aqui com direito de resposta
no programa da Frente Esperança para dizer, não dizia nada. Ele foge de um debate, é uma covardia, falta de argumento, é um bando que está liquidando o nosso Estado. Eu fico pensando aqui o horror se essa gente vier a ganhar uma eleição. Se vocês, que são os meus amigos, fracassarem na mobilização para derrotar essa gente e salvar o Paraná. Nós vamos pagar tarifas absurdas, vamos perder na sequência a Copel, o Sanepar, e vamos entrar neste jogo do capital mandando nas pessoas. Nas escolas, eles contrataram, não diretamente pelo governo, os funcionários de base, eu já disse a vocês isso, de 300 e poucos milhões passou para 500 e poucos milhões. O salário do pessoal continuou miúdo, pequeno, mas 200 milhões foram lucro. O Rato não vem para um debate para discutir isso comigo. Qual é a razão que ele faz isso? É corrupção? É malandragem? Ou ele tem alguma razão que a gente possa entender se ele discutir? Não. Ele foge, mas tem o suporte do raio do Tribunal Regional Eleitoral. Minha gente, eu não sou apenas um candidato ao governo do Estado, já fui governador 3 vezes. Eu sou um militante do povo brasileiro, um militante do povo do Paraná. Eu sou um sujeito progressista geneticamente. O meu trisavô foi o chefe militar do Frei Caneca na Confederação do Equador. O meu bisavô, Justiniano de Melo e Silva, fundou o primeiro partido operário do Brasil. Meu pai e meu avô foram militantes. Meu pai era médico, segunda, terça e quarta-feira, trabalhava de graça no consultório atendendo a periferia. Ele achava que a medicina era uma missão. E eu acho que a minha participação na política é uma missão. Estou falando aqui da minha casa, do sotão da garagem. Comprei essa casa há mais de 40 anos do BNH. Fui governador 3 vezes, fui senador 2 vezes, fui presidente do Parlasul, do Palatino do Brasil, fui presidente do Parlamento Europeu Latino-Americano em Bruxelas, continuo morando aqui. Eu estou aposentado pelo INSS, eu ganho R$ 3.372 por mês. Eu faço isso por amor. Não estou dizendo a vocês que eu sou miserável não, que eu sou muito pobre. Eu fui advogado nacional, eu tive empresas industriais, comerciais, eu tive relações comerciais com a França, com a Inglaterra, mas de repente eu vi que você tem que utilizar a sua vida na visão do Papa, da política como caridade, para melhorar a vida dos outros. Esses caras que enriquecem, ganham dinheiro e roubam dinheiro público, vão ser enterrados na avenida principal dos cemitérios, mas nunca serão respeitados por terem feito alguma coisa para as outras gerações, para os filhos, para os netos, para o povo do Paraná e do Brasil. Eu dedico a minha vida a esta visão política solidária. Aprendi com o trisavô, com o bisavô, com o pai e com o meu avô. Fui criado com esta visão. A vida tem que ter uma utilidade que não seja só a ganância, o desejo de acúmulo de poder. E esta visão dessa gente do capitalismo liberal e selvagem, de que meia dúzia de pessoas acumulam fortunas incríveis e sacrificam os trabalhadores absolutamente sem direitos, sem aposentadoria, sem nada, vai nos levar a uma situação definitiva mais ou menos assim. Divide a nossa sociedade do Paraná e do Brasil em 2 classes de gente: os que não comem e os que não dormem. Os que não comem, que são a grande maioria, não tem emprego, não tem salário, não tem apoio dos governos. E os que não dormem porque tem medo dos que não comem. Os que não comem porque não tem o que comer, e os que não dormem porque tem medo dos que não comem. Não é assim. Não é assim que o Papa Francisco vê o mundo, não é assim que eu vejo o mundo. Nós precisávamos ter um governo no Paraná como os meus anteriores, mas seria muito melhor agora, porque eu aprendi muito, eu tenho mais idade, eu tenho mais conhecimento, eu tenho mais presença na história da economia no mundo, e eu posso fazer um governo fantástico no Paraná. Depende de vocês no domingo, mas fica aqui o meu horror do comportamento do Tribunal Regional Eleitoral. Ah, não fale de juízo. Por que não? Por que eu não falo quando eu vejo esta aberração absoluta, anarquizando o processo eleitoral?
Mas eu tenho hoje uma certeza: o Lula vai ganhar no primeiro turno. Eu tenho feito uma aposta otimista. Nessa reta final, vai ser 60% dos votos válidos no primeiro turno. E não vamos esquecer esse período triste do Brasil, da história, do Bolsonaro, do Guedes, do liberalismo econômico, da retirada de direitos dos trabalhadores, da falta de amor, da falta de solidariedade. Estamos nessa luta, mas o Paraná está transformado num governinho medíocre. Uma molecagem. Os deputados, grande parte deles, não os da oposição, tem aí o Lemos, o meu filho, o Requião Filho, que é candidato a deputado estadual, 1313, que pensa como eu, foi formado na mesma forma moral e ética em que eu fui formado. O Arilson, presidente do PT. Nós temos candidatos a deputados federais que, com exemplo de vida, são maravilhosos. A Gleisi Hoffmann, nós temos o Enio Verli, nós temos o Tadeu Venere, nós temos um bando de gente de qualidade, mas são minoria neste jogo da compra de partidos, de emendinhas, de pequenos favores, pessoas de cabeça vazia. Como é que estão entregando um carrinho alugado por um preço absurdo e ao mesmo tempo concordam com o massacre dos professores? Desde que eu saí não houve mais concurso de professor, não houve mais concurso de médico, de enfermeiro. Nós criamos 44 hospitais para atender a população no interior. Estão sem médico, sem remédio na prateleira, sem enfermeiro. Eu fui outro dia a Guarapuava. Lá tem um hospital dessa gente. Me disseram, eu fui ver. O hospital foi inaugurado pelo Beto Richa, depois ele foi inaugurado pela Cida Borghetti, e depois ele foi inaugurado pelo Ratinho. É um hospital, um projeto bacana. 60 leitos e 20 leitos de UTI. Não tem um leito funcionando porque não tem médico, não tem enfermeiro, as coisas não funcionam, não tem remédio na prateleira. É isso que eles estão fazendo, minha gente. Eu tinha montado um esquema de atendimento de saúde fantástico no Paraná. Eram 44 hospitais atendendo as regiões perto de onde as pessoas moram. Eu criei as clínicas da mulher e da criança para evitar a mortalidade materna e infantil. Acabou tudo. O meu projeto eram 340 clínicas nos 399 municípios do Paraná. Eu devo ter feito aí umas 100 ou 200. Reverteram, transformaram em postinho, misturaram tudo. Falta de consciência, de inteligência, de preparo científico e de decência. E fugiram do debate. O rato é o cara que vai para a eleição domingo sem ter discutido comigo e com nenhum outro candidato à oposição. Medo ou absoluta falta de argumento, safadeza, falta de coragem, ou ele seria totalmente desmascarado porque o que ele faz não é sério, não é do interesse do Estado do Paraná. É um horror isso. E eu aqui, como candidato e militante, dou um abraço a vocês. Não queremos um Paraná dividido entre os que não comem porque não têm o que comer e uma minoria de ricos que não dormem porque tem medo dos que não comem. Valeu, minha gente. Estou vendo aqui o Francisco, a Suzy Thalia, a Adriel Nunes, Ida Maria de Freitas, Adriel Nunes de novo, Ronald Costa, Marco Luz da Silva, Olir Pavanelli, Matos Pavanelli. Minha gente, nós estamos na luta. E o importante é que a política sempre tem o dia seguinte. Ganhando a eleição, o dia seguinte é de muito trabalho. Se não ganharmos a eleição, o dia seguinte é a gente continuar na luta. Nós não podemos desistir do amor, da solidariedade do povo. E eu tenho expectativas interessantes dessa eleição. Apesar do TRE do Paraná, apesar do dinheiro dos 161 milhões de orçamento, apesar do Ratinho fugindo dos debates, eu quero acreditar firmemente na inteligência do nosso povo, na capacidade de perceber a canalice que tentaram fazer com a nossa candidatura. Lula e Requião no domingo é uma opção maravilhosa para o nosso Brasil. Valeu, minha gente. Um abração.